Mateus capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Bom, aqui nós vamos agora, iniciar o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E Mateus teve a data e local, se você já quiser aí começar anotando no seu caderno, Mateus teve data e local escrito na Judéia em 37 depois de Cristo. O tema do livro de Mateus é Jesus como Rei. Autor é Mateus, chamado Levi, filho de Alfeu e irmão de Tiago. Ele era publicano e era um dos 12 apóstolos. Nós vemos que existem 4 mulheres nessa genealogia que nós começamos a ler aqui na Bíblia. Existem 4 mulheres nessa genealogia, ou seja, a genealogia de Jesus, que são Raquel e Rute, que eram gentias, e temos também Tamar e Batseba, que eram judias, e Raabe, que eram prostitutas. Então, na verdade, eram 5 mulheres nessa genealogia. Mas vamos continuar a leitura bíblica. E Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos, no tempo do exílio babilônico. E depois do exílio babilônico, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo, de maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até ao exílio babilônico, 14 gerações, e desde o exílio babilônico até Cristo, 14 gerações. Bom, então nós vimos aqui, que toda a genealogia de Jesus está aqui contida, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre um noivado entre os hebreus. Mas vamos ler o versículo 18 primeiro. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando sua mãe Maria desposada com José, antes que se ajuntassem, ela foi achada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não querendo a expor à infâmia, pensou em deixá-la secretamente. Bom, nós vimos aí o versículo 18 e 19 sobre o noivado entre os judeus, os hebreus, os judeus. Eles, na verdade, era muito diferente dos dias de hoje. O noivado acontecia era uma parte legal do casamento, e não poderia ser desfeito, a não ser por uma carta de divórcio. Ele já era feito há um tempo antes, os pais já da criança geralmente já haviam arranjado este casamento, mas o noivado acontecia
entre os noivos, e o noivo e a noiva não podiam se ver durante esse período do noivado, mas sim o amigo do noivo vinha observar a noiva, vinha olhar para ver se ela sabia cozinhar, cuidar da casa, enfim, ele é que conhecia a noiva e passava tudo para o amigo. Então, quando de repente Maria aparece, sendo já noiva de José, aparece grávida, provavelmente, né, o próprio José, como a Bíblia diz, que ele ficou meio sem saber o que fazer, e mesmo porque ele a amava, gostava dela, não queria expô-la à vergonha, ele pensou em sair dali, em fugir daquele lugar, porque ele tinha certeza que Maria tinha se deitado com outro homem. Talvez pensou até mesmo mal do seu amigo. Isso eu não posso afirmar, isso é algo que poderia ter acontecido, porque o único homem que visitava Maria era o seu amigo e não ele. E ele quis fazer isso porque, se fosse descoberto que ela estava adulterando, né? Porque apesar de serem apenas noivos, mas já era considerado uma parte legal do casamento, já era algo como se fosse realmente um casamento, só não tinha sido consumado. Se caso a jovem que estava noiva aparecesse grávida e não fosse do seu noivo, era considerado adultério, e a punição para isso era a morte pública, né, como estava requerido na lei. Então, por isso que José quis fugir e não quis, né, expor Maria a esse ato de vergonha e correr o risco de ter a morte pública. E ele, pretendendo isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e tu chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Bom, aqui nós vemos algo muito interessante. Se em Isaías, capítulo 9, versículo 6, né, aparece ali a profecia em que a Virgem daria à luz a um menino, e esse menino seria chamado Emanuel, e esse menino seria o Messias, por que agora eles estavam dando-lhe o nome de Jesus? Por que eles não deram o nome de Emanuel? Bom, é isso que nós vamos aprender agora. E se você quiser anotar aí no seu caderno, nós vamos descobrir qual é o nome correto de Jesus. Será que o nome correto é Jesus? Será que é Emanuel? Será que é Yeshua? Qual será o nome correto? Pegue caneta e caderno e vamos anotar. Bom, o nome Yeshua vem do hebraico, que significa Yeshua ou Yeshu. No latim, temos Jesus, e em português, Jesus. Ou seja, todos esses nomes estão corretos. Emanuel significa Deus conosco, mas não é um nome próprio, mas sim um título. Emanuel, então, não é nome. Jesus, Yeshua, Jesus ou Jesus, esses são nomes próprios e têm o mesmo significado, só que em línguas diferentes. Mas Emanuel era um título, né? E nós vemos ali em Isaías 9:6 outros nomes de Jesus também, né? Como eu já citei, Isaías foi profetizado, mas em Isaías 9:6, se você quiser ler aí, vamos ler então Isaías 9:6. Vamos abrir lá, eu vou pegar aqui a minha Bíblia também, e você vai pegar a sua, e nós vamos acompanhar então Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim, ó: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Ou seja, no mesmo versículo traz aí outros nomes de Jesus, né? Ou seja, são títulos como Emanuel. Este versículo nos mostra, então, né, títulos e características desta criança especial que nasceria. Não são nomes próprios, mas simplesmente títulos. Nome próprio seria Yeshua, né, ou Jesus. E por isso que existe esses vários nomes que as pessoas às vezes questionam. Por que Emanuel? Por que Jesus? Por que Yeshua? E agora você já aprendeu aqui nesta aula que Emanuel é apenas um título e Yeshua é o nome Jesus, só que em hebraico. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor tinha lhe mandado, e recebeu sua mulher. E ele não a conheceu, até que ela deu à luz o filho dela, o primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. Quando a Bíblia fala aqui que ele não a conheceu, não quer dizer que ele não a conhecia, que ele nunca tinha visto ela. Não, quando a Bíblia está falando e ele não a conheceu, estava falando que ele não teve relações sexuais com ela. E para encerrar, você também vai anotar aí no seu caderno que Nazaré, a cidade de Nazaré, era de 700 a 900 metros, ou seja, ela tinha 700 a 900 metros. Era só uma vila com cerca de 400 habitantes. Então não era uma grande cidade, uma cidade onde poderia se esconder. Imagina, era apenas uma vila de 700 a 900 metros, ou seja, um lugar muito pequeno, onde todo mundo saberia que Maria estaria grávida. Então, por isso a dificuldade. Imagina o falatório desse povo. Imagina você, naquela época, se fosse hoje, já teria um grande falatório, alguém chegar e aparecer dizendo que estava grávida sem ter relações sexuais. Imagina naquela época, era muito mais difícil. Com certeza ninguém acreditou, né? Ou a maioria, talvez tivesse algumas pessoas, uma ou duas que acreditassem, mas a maioria não acreditavam. E foi o mesmo que aconteceu então com José. Ele não acreditou a princípio, mas o anjo do Senhor apareceu a ele, falou com ele e ele então tomou Maria por mulher, né? Maria nessa época tinha entre 12 e 15 anos quando ela ficou noiva e logo após engravidou. Quero encerrar este capítulo, então, dizendo que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. E até o próximo capítulo.